Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos então reunidos para mais um Política Local com 3 autarcas da região de Setúbal. Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS. E Nuno Matias, Vereador em Almada, eleito pelo PSD. Cumprimento os 3, bem-vindos, bom dia, estamos em direto, o que nem sempre acontece, de vez em quando o programa é gravado. Cumprimento também os ouvintes e nesta edição do programa temos aqui vários assuntos, muitos mesmo, porque o último tema é um conjunto de assuntos, digamos assim. Temos as eleições internas no Partido Socialista, que foram já há cerca de uma semana, e ainda não falámos sobre elas aqui, os resultados. As autárquicas 2025, o Partido Livre lançou também já há mais de uma semana um desafio para um entendimento à esquerda e depois o tal conjunto de vários outros temas que referi. Temos a extensão do Metro Sul do Tejo, cujo contrato para uma nova fase vai ser assinado na segunda-feira em Almada. Os novos órgãos da área metropolitana de Lisboa, que foram eleitos esta semana. Temos autarcas da região que continuam, alguns continuam, outros iniciam agora responsabilidades como membros destes órgãos. Temos também uma posição conjunta dos municípios da área metropolitana de Lisboa sobre a recolha de resíduos urbanos e ainda uma polémica à volta do layoff na Alta Europa, que é pago pela Segurança Social. Isto é um conjunto grande de temas, não teremos com certeza tempo de tratar todos estes últimos este conjunto final, mas deixamos depois um pouco à escolha de saber de quais é que o nosso painel prefere tratar. Não há nenhum problema se uns falarem de uns e outros falarem de outros, significa que são as suas opções e aquilo a que dão mais importância ou que acham mais interessante. Começando então pelo primeiro tema, as eleições internas no Partido Socialista. Eu dou aqui alguma informação. Na generalidade dos concelhos havia apenas uma lista e, salvo erro, apenas em 2 concelhos é que existiam 2 listas concorrentes, no Seixal, onde ganhou o antigo candidato e também já antigo líder da Conselhia, o Samuel Costa, assim é Samuel Cruz. O Samuel Cruz, consegui trocar os 2 nomes, o Samuel Cruz. Na Moita, onde a eleição foi mais renhida, houve 2 listas até ao último momento, digo até ao último momento, porque tentaram ainda um consenso, foram mesmo as 2 a votos. Ganhou a lista do atual Presidente da Câmara, que já tinha, Carlos Albino, que também já tinha sido Presidente da Conselhia e que agora regressa numa lista que venceu uma outra que tinha o apoio dos Presidentes das Juntas de Freguesia. No caso dos outros concelhos havia uma única lista candidata, foi o caso de Almada, onde Ivan Gonçalves foi reeleito Presidente, e eu começava por dar-lhe os parabéns, Ivan Gonçalves, desejar-lhe um bom mandato, que isto também é bom para a democracia local, e perguntar-lhe o que é que quer destacar destas eleições internas, não falando apenas da Almada, mas do conjunto da região, e depois no caso da Moita. Acha que há condições para pacificar o PS no Conselho da Moita? Bom, muito bom dia aqui aos meus colegas, a Francisca, quem nos ouve lá em casa. De facto, este processo é importante e tem uma importância crescida pelo facto de nós estarmos a pouco mais de um ano das eleições autárquicas e, portanto, quem venceu estas eleições e cada um dos concelhos e das secções, porque o Partido Socialista tem estruturas concelhias e depois também tem estruturas de base, que são as estruturas, as secções. Por exemplo, Almada é o concelho do distrito onde existem mais secções, existem 7 secções, e essas eleições também existiram e também são importantes na escolha dos candidatos autárquicos, nomeadamente a nível das freguesias, mas, dizia eu, são estas estruturas, secções e concelhias que vão escolher os candidatos que o Partido Socialista vai apresentar no próximo ano, mas não apenas os candidatos, os programas e a forma como o Partido Socialista se vai apresentar às eleições de 2025. Aliás, ainda agora a seguir, parece-me, falaremos sobre a questão do repto que foi lançado pelo LIVRE e essa também é uma questão que entronca nas opções políticas que forem
determinadas em cada um dos locais. Portanto, eu acho que foram eleições que decorreram com toda a normalidade. Obviamente que houve alguns locais onde existiram listas disputadas ou eleições disputadas, e também faz parte do processo democrático, não vejo nenhum problema, mas são eleições que me parece que são de muita importância para preparar um novo ciclo autárquico. No caso de Almada, e depois eu já irei também ao caso da Moita, mas no caso de Almada aquilo que nos parece fundamental é afirmar 3 pontos. Há uma necessidade de renovar e rejuvenescer o Partido Socialista. Isso não acontece só em Almada, acontece no país todo. O Partido Socialista, também por ter estado há alguns anos no poder, foi-se tornando até menos atrativo, menos próximo dos mais jovens, e foi de alguma forma cristalizando até no seu modo de funcionamento, e portanto nós entendemos que devemos trabalhar nessa área, e temos que ter uma visão um pouco mais disruptiva do que aquilo que tem sido comum. E depois nós temos em Almada o objetivo de vencer as eleições em 2025 em todas as freguesias e no município. Neste momento só há uma freguesia que não é liderada pelo Partido Socialista, e portanto nós, aquilo que nos propomos é vencer em todas as freguesias do concelho, com um objetivo muito evidente, que é de afirmar Almada no contexto regional, no contexto nacional, porque Almada já é o maior concelho abaixo do Tejo, é um dos grandes pontos de desenvolvimento do nosso distrito, com as suas especificidades, mas entendemos que há alguns pontos onde Almada pode e deve afirmar-se, e tem que ter também uma liderança política que permita fazê-lo, e há grandes projetos, nós até temos falado sobre isso por diversas vezes, que precisam de ser, e vamos falar hoje, provavelmente, sobre a questão até do metro para a Costa de Caparica, mas há alguns projetos que precisam de ser impulsionados, e que isso também, termos uma liderança política forte e determinada no Conselho, permite que isso aconteça. E internamente, já também só dar esta nota, obviamente, há sempre o Partido Socialista não é feito de unanimidades, mas existe uma consciência clara do trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, da união que é precisa existir para se atingir os objetivos, e de uma noção de construir o futuro. Nós não queremos pensar Almada só a 1 ano, a 5 anos, queremos pensar Almada para a próxima década, para as próximas décadas. É essa perspectiva que nós fazemos o nosso trabalho, até porque, e essa é também a minha visão, é que eu sei que hoje em dia está muito na moda nós dizermos que se vota mais em pessoas do que em partidos, mas a convicção que tenho, e o tempo tem-me sedimentado esta convicção. Convém que as pessoas também tenham projetos e também tenham estratégias, não é? E o que dá coerência à ação política, porque as pessoas passam. Hoje eu sou presidente do PS em Almada, amanhã não serei, dirão outros, mas o que dá coerência são os projetos políticos firmados numa ação sustentada, e é o partido político em que é a forma como os partidos trabalham, aquilo que são as suas ideias, a forma como as suas formas de funcionamento, e portanto ter um partido forte, e era aqui onde eu queria chegar, ter um partido forte, dinâmico e que sabe para onde quer ir, é meio caminho andado para depois que os autarcas do Partido Socialista consigam ter bons resultados não são bons resultados eleitorais, é que consigam de facto para o desenvolvimento e para o bem comum. Ivan Gonçalves, mas avançando então para a Moita, porque temos aqui tantos temas, era bom que conseguíssemos ser hoje ainda mais objetivos. Sim, mesmo para terminar, sobre a questão da Moita, eu acho que os camaradas da Moita vão totalmente a tempo de ter um grande resultado nas eleições do próximo ano. Em primeiro lugar, porque estas questões são de diferentes visões do ponto de vista interno, mas não afetam aquilo que é o trabalho que os autarcas têm feito. Aliás, todas as pessoas, os autarcas estavam todos envolvidos nestas eleições, uns com uma visão, outros com outra, mas tenho a certeza que no dia-a-dia todos eles trabalham para melhorar a vida das populações, e isso é que vai ser decisivo no dia das eleições, é as pessoas dizerem que os cidadãos de Moita vão responder à pergunta se querem continuar com o Partido Socialista ou se querem escolher outra opção. E aquilo que me parece também é que há aqui uma conjuntura que até se prende com algum, bom, não quero também, não quero ser indelicado nisto que vou dizer até aqui com o nosso Manuel Pisco, mas há uma transformação social que
que tem vindo a acontecer no nosso distrito e que prejudica, ou tem prejudicado nos últimos anos, a CDU, que é a força que estava no poder na moita e que pode também, neste caso, beneficiar não só o Partido Socialista, mas outros partidos, e que eu acho que também pode ajudar a que o Partido Socialista volte a vencer as eleições no Conselho da Moita. E depois, mesmo para terminar, só dizer o seguinte, dar este exemplo, em Almada, um ano antes das eleições de 2021, nós tivemos uma eleição disputada no Partido Socialista, foi a primeira vez que eu fui candidato ao Partido Socialista, tivemos oposição e tínhamos visões diferentes sobre aquilo que devia ser o trabalho do Partido Socialista. No dia a seguir, as eleições passaram, fomos... O que não tínhamos era, eleições... Ivan, o que não tínhamos era os presidentes das autarquias separados em listas diferentes, isso não tínhamos, não é? Não, mas tínhamos alguns coordenadores de secções de um lado, os presidentes de juntas do outro lado, por acaso até os dois nossos presidentes de junta da altura apoiavam a lista que depois veio a perder, o presidente da Assembleia Municipal era o candidato da lista que perdeu e eu próprio fui convidar Sim, havia naturalmente pessoas dos dois lados, mas aqui há uma divisão diferente, há uma divisão de todos contra o presidente da Câmara, o que é diferente. Eu acho, de todos não será porque... De todos os outros autarcas presidentes do Executivo. Sim. De todos não será porque o Presidente da Câmara até para justo venceu as eleições. De todos os eleitos para presidentes de autarquias, sim. Eu acho que o que é importante não é o que se passou até agora. Digo com toda a franqueza. Daqui para a frente é que é importante e tem esperança que tudo seja remediável. O partido vai ter que se unir. O partido vai ter que se unir. Vai ter que contar com os que ganharam e com os que perderam. E vai ter que aceitar o Carlos Albino, não é? Pois, vai ter que aceitar quem ganhou as eleições. A democracia é mesmo assim, não é? Exato. Manuel Pisco, passava para si, está de fora naturalmente, mas o Ivan Gonçalves até já o envolveu aqui um pouco. Como é que olha para estas eleições no Partido Socialista, de uma forma geral? Em Setúbal também ganhou o candidato único, Fernando José, que já foi candidato à presidência da Câmara Municipal de Setúbal e, ao que tudo indica, será novamente candidato em 2025. Bom dia a todos. Olha, eu vou dizer aqui algumas coisas, se calhar vão pôr o Ivan e até o Nuno Matias a bater palmas ou ficar todos contentes com isto. Mas, começando por dizer que se eu fosse socialista ficava preocupado. Agora, sem blague nenhuma, não estou a fazer ironia, sem blague. Mas para fazer ironia, então ela que fosse inteligente. Por exemplo, olha, o Ricardo Araújo Pereira, que é uma pessoa conhecida por uma ironia inteligente, fez esta semana ou semana passada um artigo a propósito daquele debate do Biden e do Trump, não é? E começa com este argumento. Quando por sectarismo os grupos políticos, é? Naquele caso é o grupo que apoia aos democratas, não é? Os partidos, não permitem a crítica a si próprios com o argumento de que isso vai favorecer o adversário, corre o risco de acabar por não ter adversário aos seus adversários, que é o caso que ele está a retratar no Biden. Mas na política isto é uma regra. Isto é uma regra. Nós, quando deixamos de ter crítica interna e de ter alternativas internas e concorrência, podem já dizer, é o que acontece na Coreia, é o que faz o PCP. Pois, se calhar é por isso que a evolução não está em ascendente, está em descendente. Também pode ser um fator que eu aceito esse fator completamente sem dificuldade nenhuma. Mas quando se começa pelo unanimismo, não há alternativas, ou porque não se deixa que hajam alternativas, ou porque não há, de facto, quem queira ser alternativa, isso é um sinal de fraqueza. E o Partido Socialista que saiu de um período prolongado de governo, com uma maioria absoluta, que a seguir tem resultados tão fracos, porque mas apesar de ter a sorte de serem tão fracos quanto a fraqueza dos resultados do PSD, que estava na oposição e que passou a ter uma maioria relativa por poucos, não é? E depois repetiu isto nas eleições europeias. É a altura de pensar, não é a altura, Ivan, agora desculpe lá devolver a piada, não é a altura de levantar bandeiras do PS, é a altura de baixar as bandeiras e ir para casa pensar que caminho é que estamos a ter, o que é que nos vai acontecer. Não tenho dúvidas que as câmaras na Península de Setúbal têm uma tendência, está consolidada, relativamente consolidada, mas estou a ver grandes expectativas de grandes mudanças, da CDU ou do PCP vir recuperar grandes autarquias, as coisas estão sem as tais alternativas à vista, nós não estamos a gerar alternativas que convençam as pessoas de que somos capazes de fazer melhor, apesar de essa ser uma nossa bandeira. Nós somos a nossa bandeira dos partidos nas autarquias e no governo a mesma coisa, não é? Nós somos sempre melhor que os outros. Nós somos a exceção, só fazemos bem, nunca fazemos mal, fazemos tudo bem, os outros é que fazem sempre mal.
Agora, em relação às conselheiras, isto começa por aí, começa por baixo. Os unanimismos, ou a falta de alternativas, que é às vezes um sinónimo desse unanimismo, é perigoso, é perigoso. E no PS, ainda por cima, eu acho que o Ivan agora está todo satisfeito, mas o PS tem uma tradição que se cimentou no pluralismo, não é? Na diversidade interna do partido. Cada vez que alguém faz uma crítica, como começa agora a aparecer já ao Pedro Nuno Santos, isso é que dá a força ao partido, são as diferenças de opiniões, mas não se pode ficar ao mesmo tempo com o sol na eira, a querer o sol na eira e a água no naval. Então, a diversidade e o pluralismo é que é bom, ou é o unanimismo, ou é a falta de alternativas e um candidato só? Eu não vou fazer aquela mais, não vale a pena fazer, não. Agora o PS, que parece a Coreia do Norte, é o Kim Il-sungismo a chegar às conselheiras do PS. É estranho, mas não estou agora a fazer piada. Acho que era a altura do PS, porque é um partido central do sistema democrático, tal como ele está, né? É um partido de governo, tal como ele está, e, portanto, mais que levantar bandeiras, é a altura de pensar o que é que está a passar. Uma excelente análise do Manuel Pisco. Não estou com isto a dizer que concordo, mas excelente análise na perspectiva que tenta ir a todos os aspectos e com este desapego de conseguir tratar aqui de assuntos que até do ponto de vista do seu posicionamento ideológico são de forma desassombrada. Sim. Também é por experiência própria e, portanto, estou à vontade para falar. Vontade. Francisco, mas posso só dizer uma coisa antes de passarmos ao Nuno Matias? É que, sim, na verdade, se for muito rápido, se for mais demorado, esperávamos que o Nuno Matias falasse. Sim, então, eu até concordo com o Manuel Pisco quando diz que um partido ser monolítico é mau. Eu estou absolutamente de acordo. Agora, nem sequer é isso que se passa no Partido Socialista. Nós tivemos vários casos até em que existem várias tendências. Não quer dizer que as pessoas não falem e não tenham chegado. Aliás, vocês sabem tão bem como eu, houve vários sítios onde tiveram pelo menos de um, em que teve para existir uma eleição disputada. Agora, eu sob a minha satisfação, Manuel Pisco, o máximo que podia fazer era candidatar-me 2 vezes. Eu quando quis ser candidato a presidente do PS Almada, havia outro candidato, eu candidatei-me, venci as eleições. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu não andei a pedir apoios aqui ou ali. Eu disse, eu sou candidato. Quem quiser que se apresente. É o sistema, não é? Eu sei, eu percebi. Nuno Matias, falta a sua análise a estas eleições internas do PS. Bom, muito bom dia a todos, bom dia Francisco, Manuel e Ivan, e em primeiro lugar dar os parabéns ao Ivan pela sua reeleição. Naturalmente o Partido Socialista não é de todo o meu partido, nem hoje nem nunca, mas respeito muito. Estamos num Portugal democrático onde os partidos são fundamentais e a sua dinâmica interna e a sua democracia interna são fundamentais. Com isto não quer dizer que tenha que haver sempre listas únicas, porque lá está, desde que existam vontades alternativas de tentar apresentar caminhos, isso não significa que os partidos estejam desunidos, significa que eles têm dinâmicas próprias, significa que existe pensamento crítico e existe vontade de tentar fazer caminhos alternativos e depois, com base nesses caminhos alternativos, certamente a vontade dos militantes irá prevalecer para o dia seguinte, e isso só nos deve empenhar e mobilizar no sentido em que existe militância porque existe cidadania participada. Os partidos não são outra coisa que não seja um conjunto de cidadãos que gastam e investem parte do seu tempo em tentar fazer alguma coisa por políticas públicas, intervenções autárquicas ou outros níveis, e portanto só significa que há aqui cidadãos que querem aplicar parte do seu tempo a fazer algum bem comum em nome dos territórios onde estão inseridos. E por isso, seja no PS, seja no PC, seja no PSD ou noutro qualquer, para mim é relevante que possa haver esta dialética interna e este pluralismo que possa levar a haver mais listas ou não. O Ivan estava a dizer, e com razão, eu próprio também já fui presidente de conselhia e tive, na maior parte das vezes, eleições sem concorrência, mas também já tive concorrência e isso para mim é perfeitamente natural e não vem mal ao mundo, porque, como estava a dizer o Ivan e eu concordo, no dia seguinte as pessoas vão continuar a ser desses partidos e vão continuar certamente a erguer a bandeira quando for necessário projetar aquilo que é o seu projeto para o território onde fazem a sua intervenção política. E, portanto, não me parece que não seja outra coisa que seja a boa dinâmica
político-partidária de uma democracia que tem que ser plural e onde cada pessoa tem o direito a ter a sua linha de pensamento. E com isto passamos sem prejuízo, depois ainda haver mais algum comentário, alguma nota, quer do Ivan Gonçalves, quer do Manuel Pisco, no decurso do segundo tema. Passávamos para as autárquicas 2025, que tem toda a relação com isto, como dizia já há pouco o Ivan Gonçalves. O Partido Livre lançou um desafio para um entendimento à esquerda. O Partido Socialista não parece muito interessado nesse entendimento. O PCP já disse, até pela voz do secretário-geral, que não é viável, porque o PCP tem o seu próprio projeto, e mesmo para quem está de fora, como é o meu caso, facilmente se percebe, é uma evidência que há aqui campeonatos diferentes. O PCP tem autarquias, é um partido que tem tido dezenas de autarquias e agora ainda tem bastantes comparativamente com o Livre e com o Bloco de Esquerda, por exemplo, que são partidos que não têm expressão autárquica ao mesmo nível e, portanto, isso resulta em realidades muito diferentes. Por exemplo, aqui no Distrito de Setúbal, haver um entendimento entre o PCP e o Partido Socialista para as autarquias, quando são esses os dois partidos que estão a disputar muitas das autarquias no Distrito de Setúbal, como é evidente, não faz grande sentido. No entanto, por outro lado, e era por aqui que perguntava ao Manuel Pisco, mas isso não invalidaria, por exemplo, que houvesse uma entrada do PCP neste consenso, por exemplo, para poder ser parceiro destes outros partidos de esquerda em autarquias que não está a disputar. Estou-me a lembrar, por exemplo, não está a disputar para ser o partido maior desse município. Estou-me a lembrar, por exemplo, em Lisboa, qual seria o problema do PCP integrar uma coligação de esquerda em Lisboa, onde até por acaso já esteve no Executivo com Jorge Sampaio, com António Costa. Sim. Manuel Pisco. Pois, Lisboa é sempre o caso de exceção, não é? Nós trabalhamos pensando dessas coisas como regras, mas Lisboa é sempre o caso de exceção. Portanto, como já aconteceu, pode voltar a acontecer sem que isso seja regra para o resto das autarquias. Mas neste tema vou ser muito económico no tempo, porque está mais ou menos decantado quem é que são os eleitos nas autarquias. Os pequenos partidos à esquerda conseguiram ter uma projeção ou pela intervenção mediática nas televisões, acabam por ser tempo de antena, mas ter uma projeção até mesmo nos votos para a Assembleia da República, que nunca conseguem obter nas autarquias. A única maneira que teria era fazer uma espécie de frente popular autárquica, não é? Para tentar negociar alguns lugares aqui ou ali. Portanto, o Partido Comunista com a CDU não tem vindo a evoluir no sentido dos ganhos de lugares, tem vindo a evoluir no sentido da perda de lugares. Não vai arriscar perder mais algum lugar porque não pode ganhar mais lugares com uma aliança deste tipo. Portanto, a única coisa que tem a dizer é isto não faz sentido nenhum. O Partido Socialista é a mesma coisa, a sua afirmação é muito idêntica, ou seja, tem um peso semelhante à afirmação que consegue ter a nível nacional, conjugada com a afirmação que pode ter nas autarquias. Porque nas autarquias o PS vai pretender ganhar a direita e a esquerda. Tem adversário no PSD, tem adversário na CDU. A nível nacional é a mesma coisa, é ganhar lugares por todo lado. Portanto, o PSD não entraria aqui nos ganhos e nas perdas, nem muito em relação à CDU, mas em relação ao PS entra, mas esta proposta fica, face aos outros que têm sido os atores políticos nas autarquias, não tem sentido, não faz sentido. Como não há uma causa, não é? Como não há uma causa maior que seja perceptível, parece até que há aqui algum oportunismo político. Ali somos aliados, naquela Câmara ou naquela freguesia, ali já somos adversários, e isso, olha, isso que aconteceu em França não é exemplo, aliás a ideia vem antes destas eleições em França, mas no eleitorado português isso não colhe. Esse oportunismo político, aqui é aliado, ali é adversário, não colhe. Portanto, isto não tem caminho para andar, também creio que isto não tem sentido. O Manuel Pisco estava a apontar a Câmara de Lisboa como uma exceção a este plano, mas até poderia pensar-se ao contrário. A exceção, no caso do PCP, seriam, quando muito, podiam ser, numa perspectiva nacional, os distritos de Setúbal e de Beja, por exemplo, ou Évora, o Alentejo e Setúbal, porque no resto do país a CDU não teria nada a obstar a entrar numa coligação de esquerda, porque na generalidade dos municípios fora destes distritos também não tem grande relevância autárquica, digamos assim.
Pois, não, mas já agora um contraponto a isso, quer dizer, para a CDU o PCP, quem é que lhe diz que o PCP ou a CDU considera que é mais difícil ser oposição a uma maioria do PS do que ter uma maioria relativa com uma coligação de outros partidos à esquerda? Na democracia, até pegando com o tema anterior, há duas coisas a evitar, são os unanimismos e os sacos de gatos. E aí por este caminho seria mais fácil aparecer alguns saquinhos de gatos do que outra coisa. Portanto, não me parece que seja vista com grande vantagem. E eu passava agora para o Ivan Gonçalves, Nuno Matias, apenas pela razão de ser também do partido de esquerda que está aqui nesta equação. Ivan Gonçalves, porque é que isto não é muito entusiasmante para o Partido Socialista? O Francisco está a partir do princípio que eu tenho a mesma opinião que algumas pessoas do Partido Socialista. Não quer dizer necessariamente que seja assim. Eu acho o seguinte, acho que é óbvio que o Partido Livre é um partido com o qual o Partido Socialista consegue fazer algumas pontes e tem algumas pontes programáticas. Não é por acaso que em alguns pontos do país até o Partido Socialista já concorreu coligado com o Partido Livre. É o caso de Lisboa também. Eu não tenho ideia agora de cor se em 2021 foi assim, mas em 2017 tenho a certeza que houve candidatos do Livre integrados nas listas do PS, ou seja, havia não uma coligação, porque as listas eram do Partido Socialista, mas com candidatos do Livre, era aquela coisa do PS+. O que eu acho é que a nível dos acordos que se fazem, dos acordos autárquicos, estas questões são muito locais. Percebo o que o Manuel Pisco estava a dizer, é difícil nós dizermos num sítio é de uma forma, noutro sítio é de outra, mas na verdade é assim que se passa. Ou seja, eu não acho que o PCP e o PSD tenham muitas pontes ideológicas ou programáticas, mas há sítios onde o PCP e o PSD já se conseguiram entender para governar, por uma razão simples. Por exemplo, no nosso distrito isso aconteceu por diversas vezes, porque os dois grandes partidos de poder, e era muito desequilibrado para o lado do PCP, mas o partido da oposição, o líder da oposição, era o Partido Socialista. E, portanto, é normal que entre estes dois partidos se procurem acordos com os outros. Em Almada, o Partido Socialista e o PSD, que a nível nacional são adversários, partilham responsabilidades na governação da Câmara e isso tem corrido bem ao longo dos últimos 7 anos. Posso também dizer, o Nuno Matias está aqui, não me deixa mentir, por exemplo, nas juntas de freguesia isto já não acontece, porque as realidades são diferentes. E, portanto, não me choca nada que se consigam encontrar frentes para lançar candidaturas ou acordos pós-eleitorais ou pré-eleitorais, consoante a realidade em cada um dos pontos do país, porque a pergunta que o Francisco fazia era a nível nacional, foi nesse contexto que a questão foi colocada. No nosso distrito, obviamente, não faz sentido o Partido Socialista e o PCP pensarem que se quer nisto, porque quer dizer, o Partido Socialista e o PCP são os dois grandes partidos autárquicos do nosso distrito, disputam eleições e, portanto, é saudável que assim seja, há alternativas, isso também faz parte da democracia, como dizia, faz parte e é uma parte fundamental, como dizia o Manuel Pisco há pouco. Agora, se me perguntar, pode haver conversas, acordos em certos locais com o Livre, pode haver acordos com o Bloco de Esquerda, pode haver acordos que envolvam estes 3 partidos. Já vimos que sim, já vimos que lá para 2029 em Almada, com o Ivan Gonçalves a candidato a Presidente da Câmara, provavelmente vai haver, já vimos isso. Não, isso é tudo muito pouco provável. Mas eu acho que não há nada, o problema é quando existem divergências de fundo ao nível programático. Entre o PS e o Livre existem divergências de fundo ao nível programático a nível local. Tenho dúvidas. Não quer dizer que depois se consiga chegar a um acordo. Eu posso até aqui dizer, acho que não vou cometer nenhuma inconfidência. Em 2021, eu já era Presidente da Conselho do Partido Socialista e cheguei a ter uma conversa com dirigentes do Livre e até do PAN sobre o assunto. É óbvio, não havia condições, não havia vontade para que nós... foi uma conversa, se quisermos, exploratória, ou seja, conversamos sobre o assunto, os diversos partidos conversam. Mas entendemos que não fazia sentido. Não chegámos sequer a nenhuma... Tivemos uma conversa curta.
Mas isso é normal, faz parte das dinâmicas, tal como, por exemplo, em Almada, o PSD nas últimas eleições concorreu coligado com o CDS, neste momento tem uma coligação a nível nacional e eu tenho dúvidas que nas próximas eleições aqui em Almada o PSD e o CDS concorram juntos. Desculpa a provocação aqui para o Matias, mas enfim, mas acho que isto é normal, faz parte das dinâmicas locais, faz parte. Em Oeiras o Partido Socialista concorreu, salvo erro, coligado com o LIVRE e com o PAN, sem grandes resultados, porque também acho, o Manel Pisco também tem alguma razão nisto, o eleitorado tende a não valorizar esse tipo de acordos, mas enfim, acho que é normal. Já sabem, já falámos sobre isso muitas vezes, o que é que eu não acho normal é que se façam acordos com partidos que estão para lá daquilo que é o aceitável, que estão para lá da defesa do regime democrático, etc, etc. Fazer acordos com partidos, por exemplo, como o Chega, não acho normal. Tudo o resto acho que faz parte do processo democrático e eleitoral. Nuno Matias, que comentário é que quer fazer a esta perspectiva, que cada vez é mais afunilada, de haver algum entendimento entre partidos de esquerda para as autárquicas, e temos também aquela provocação, que não chega sequer a ser uma provocação, do Ivan Gonçalves, sobre se o PSD vai, nas próximas autárquicas, manter a coligação com o CDS em Almada ou não. Bom, em relação a essa pseudo-provocação, que não a considero como tal, não sendo eu, neste momento, dirigente do PSD, é uma provocação fácil de rebater, porque não serei eu, à partida, a tomar posição. Cá estarei enquanto militante e, eventualmente, candidato para executar aquilo que for a estratégia definida pelos militantes e pelos órgãos do meu partido. Agora, lá está, havendo ou não havendo coligações à esquerda ou à direita, aquilo que é fundamental é que exista uma causa que una essas coligações que porventura apareçam. A mim não me choca que possam existir, já seria um bocadinho estranho se houvesse uma coligação entre o PSD e a CDU, ou entre o PSD e o próprio PS, do ponto de vista de coligação pré-eleitoral. Outra coisa são entendimentos de governabilidade a posteriori, quando se entende que há condições e um programa que pode ser conduzido de forma relativamente tranquila e com regras perfeitamente estabelecidas de lealdade e cooperação, sem que qualquer um dos partidos abdique daquilo que é a sua genética e a sua visão programática. Portanto, parece-me perfeitamente normal. Agora, eu tenho as maiores dúvidas é que exista essa tal causa que una os partidos e que leva a essas coligações, a não ser alguma questão meramente tática ou aritmética, e acho que os cidadãos normalmente percebem isso muito bem, e portanto às vezes uma solução de coligação que não encarne uma causa pode depois não ter os resultados que se espera. Passamos então para a última parte do programa, em que temos aqui uma vala comum de temas, digamos assim. E quando digo vala comum, não é que não tenham interesse, eles são de tal forma, é pelo contrário, eles são de tal forma interessantes que não optámos por apenas um e deixamos aqui à escolha dos nossos membros do programa saber quais são aqueles que preferem tratar. Eu agora começava por Nuno Matias, que já nos outros dois temas começámos pelo Manuel Pisco e pelo Ivan Gonçalves. Os outros temas que temos são a extensão do metro sul do Tejo. No Conselho de Almada vai ser assinado um acordo para a nova fase na segunda-feira. Temos novos órgãos na área metropolitana de Lisboa, em que foi eleita para vice-presidente Inês de Medeiros, a presidente da Câmara de Almada. O presidente passa a ser Basílio Horta, da Câmara de Sintra, é também um socialista. Este novo alinhamento partidário, digamos assim, nos órgãos da área metropolitana de Lisboa, refere os resultados das autárquicas. Lisboa deixou de ser do Partido Socialista, agora é do PSD. Entretanto, o presidente da Câmara de Lisboa, que era o presidente da área metropolitana de Lisboa, digamos assim. Agora a Inês Medeiros passa a ser vice-presidente. Há também um vice-presidente do PSD, salvo erro, mas não é aqui da região de Setúbal. E depois no órgão executivo, digamos assim, no secretariado, o primeiro secretário é Carlos Humberto Carvalho, que era o antigo presidente da Câmara do Barreiro, comunista, que já tinha esta função de primeiro secretário da Junta Metropolitana e mantém essa função.
Outros temas neste conjunto, a área metropolitana de Lisboa, os municípios adotaram uma posição conjunta sobre o sistema de recolha de resíduos, que dizem que não está a funcionar, não recicla como deve, não há separação devida, não há também sustentabilidade do ponto de vista dos custos e também pedem mais dinheiro para investimento. E temos ainda também o layoff na Alta Europa. A Alta Europa tem estado parada há alguns períodos recentemente, e esses dias em que os trabalhadores não trabalham recebem o salário por inteiro, e uma parte desse salário é pago pela Segurança Social, o que tem suscitado a contestação de algumas entidades. Começava, como dizia, pelo Nuno Matias. Destes temas, quer eleger algum, quer destacar algum, ou falar sobre um ou dois? O que é que lhe apetece dizer? Sim, quero falar sobre o Método do Tejo, que é natural que seja esta a minha opção, porque os outros, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa, acho que é o resultado da correlação de implantação dos diferentes partidos, e portanto não me parece que tenha grande assunto, pelo menos para mim. Na questão do Método do Tejo, aí sim tem, a próxima segunda-feira vai ser um passo, espero eu, finalmente relevante e útil. A mim choca-me um bocadinho enquanto cidadão que o Método do Tejo tenha a sua rede inalterada desde final de 2008. Estamos a caminho de 16 anos em que a rede estabilizou, uma rede pequena, sem grande resiliência operacional que lhe dê substrato para que possa ter melhores resultados operacionais e ter melhores condições de expansão e menor dependência de indemnizações compensatórias, e portanto é útil que na próxima segunda-feira seja um primeiro passo efetivo sobre o alargamento, que aquilo que temos sido testemunhas é que nas redes de metro implantadas em Portugal, Lisboa-Porto, genericamente, essas têm tido expansões consecutivas e contínuas ao longo dos últimos anos, e o Método do Tejo, onde até do ponto de vista do preço quilómetro de implantação seria certamente muito mais reduzido, essa visão estratégica de desenvolvimento para a criação de uma verdadeira rede articulada de meios de transporte público não houve. A culpa é de diferentes partidos e, portanto, inclusive é o meu, que também esteve durante esse período no governo, e por isso acho que a culpa aqui não morre solteira. É importante é que... Nuno Matias, nesse particular, é um daqueles casos em que a área metropolitana de Lisboa acaba do Tejo para lá, não chega à margem sul. Sim, não há mais pequena dúvida. A margem sul do Tejo a esse nível tem sido sempre muito pouco favorecida, ou neste caso desfavorecida, em relação à visão estratégica de desenvolvimento de soluções. E o Método do Tejo é fundamental. Não só a sua ligação à costa, que desde o início sempre dissemos que era um erro não ter sido pensada e executada, e às vezes até me choca um bocadinho ouvir alguns dirigentes do PCP falarem sobre estas matérias, porque na altura a própria Câmara Municipal de Almada esqueceu-se da Costa da Caparica, e portanto na realidade só a má consciência é que pode levar a este tipo de argumentação, porque nós sabemos que a Costa da Caparica é fundamental pelo seu peso, não é só populacional, mas também pelo seu peso de pressão territorial, sobretudo nas áreas e nos períodos de verão, onde necessariamente, se tivermos um meio de transporte articulado, quer com o comboio da ponte, quer com o transporte fluvial, será fundamental. Dito isto, segunda-feira o que vai acontecer também não é o lançamento da obra. Aquilo que vai acontecer é também o tal estudo de concepção da solução e de projeção da futura execução de uma alternativa que não só liga à costa, mas também vá à Trafaria. Que não me parece mal do ponto de vista conceptual, só me parece mal se porventura estes passos não conduzirem a uma obra tão rápida quanto possível, porque lá está, vão-se passar 16 anos no fim de 2024 e eu gostava que não se passassem mais 16 meses sem que tivéssemos o vislumbre de um calendário de execução, e portanto isto responsabiliza necessariamente a autarquia, responsabiliza necessariamente o parceiro, que é neste caso o Metro de Lisboa e os transportes metropolitanos, mas também responsabiliza o Governo, e é importante que seja o atual Governo a também desatar este nó
que foi objeto de muitos anúncios ao longo de vários anos, mas não passou disso. E espero que seja a altura em que se passe disso, e se não for, e se for com o governo do PSD, cá estarei eu também para criticar isso. Manuel Pisco, passava agora para si, já no conjunto dos três é aquele que não fala há mais tempo, e pronto, e também já tem aqui o ombro a escorrer sangue aí da flecha que o Nuno Matias lhe disparou sobre a responsabilidade do PCP nestes atrasos da expansão do metro até à Costa da Caparica. Só não estou a sangrar porque acho que o Nuno Matias escolheu o alvo. Mas deste mão cheia de temas, eu escolhi só aqui dois, que é para ver se a gente tem tempo de chegar ao fim sem grandes apertos, que é este do Mer do Sul do Tejo e o da área metropolitana de Lisboa. Sobre isto, o que o Nuno Matias disparou, se ele pensar um bocadinho, acha que é incompreensível. Ele entenderá que é incompreensível. Então, mas é a Câmara da Almada, seja com a CDU, ou seja com o PS, ou seja um dia qualquer com o PSD, que vai decidir o planeamento, a estratégia e o investimento do resto da rede do Metro Sul do Tejo. É a Câmara da Almada. Manuel, se me permite a interrupção, mas se me permite a interrupção, foi a Presidente Maria Emília de Sousa que não teve interesse em lutar para que a rede tivesse outra resiliência e ligação à costa. Isso é um facto histórico. Você diz isso. Nem é discussão. Nuno Matias, desculpe lá, mas você está a dizer isso por conveniência partidária momentânea. Não, porque isso não foi assim. Há algum presidente agora, só se fosse. Agora, seja qual for, diz, a gente pode fazer o metro até à Costa da Caparica. Em vez de ficar no monte, fica na costa. E o presidente diz, não, isso não é conveniente. Acredita nisso? Isto não é assim. Pode ter aposto. Eu acredito. Tanto opções, ou se gasta aqui ou se gasta ali. Manuel, se me permite, eu acredito, porque fui testemunha e nunca ouvi a Presidente Maria Emília Data falar sequer na ligação à costa, e a verdade é que nem sequer o plano de expansão do metro contemplava isso na sua versão original. Nuno Matias, temos aqui verdades ou conhecimentos da realidade diferentes. O conhecimento que eu tenho não é esse, é exatamente o contrário. Não é esse. Pronto, mas agora não interessa isso, senão vamos perder o tempo, não vou perder o tempo todo nisso. Não é de facto a Câmara, então, o que é que, mas eu olho, em contrapartida vou-lhe já, aquela observação que faz, em relação, nós estamos aqui há 16 anos com a continuação no planeamento, está em planeamento, está em projeto há 16 anos o resto. E o resto do metro é o quê? É levar o metro além de Corroios, era sobretudo levá-lo até ao Barreiro, levá-lo até ao Lavradio, fazer a ligação com a Moita, porque não tarda muito, e quando arrancar as obras do aeroporto, rapidamente se começa a perceber que o que convinha era ter uma linha até Alcochete. Fazer o anel, fechar o anel. Portanto, esta obra, seja relativamente mais cara ou mais barata, mas muito bem, está até ali, mas atenção, os efeitos desta obra vão ser sazonais, sobretudo para aliviar a carga do verão, né, do circuito das praias, da Caparica. Isso também faz o seu sentido. Mas o que eu digo é que fazer o resto do que está em projeto desde 2007, não é? Que ficou em projeto para se fazer a seguir, que é avançar de Corroios e passar e chegar até ao Barreiro. Isso é que é fechar o anel da margem sul, que permite de facto e com impacto ambiental sim, fazer uma modificação de uso de meios de transporte, passar do automóvel individual para o coletivo. Aquilo que está já em uso durante estes 16 anos que ficou imobilizado, depois o resto, já é suficientemente elucidativo para demonstrar a evidência de que é um contributo sério para a redução de transporte individual em automóvel pelo transporte coletivo. Portanto, não há dúvida nenhuma coisa. Atenção, eu não ouvi, nem li em lado nenhum, outra coisa diferente. Não é um contrato, como ao início o Francisco terá dito, não é um contrato, é um memorando, é um protocolo para ver como é que se financia. Portanto, ainda não há financiamento, nem sequer do PRR. Como é que se financia, como é que se planeia, como é que se... e a ver o que é que as partes assumem, a ver se a Câmara de Almada tem coragem de chegar à frente. Bem, nós pagamos o projeto, porque o Governo, quando manda fazer os estudos e planeamento, incumbe, normalmente tem sido o Metro de Lisboa, incumbe uma empresa de fazer os estudos de planeamento e vai alocar as verbas necessárias para esse trabalho. São os milhões de euros, logo os milhões de euros. Eu não sei se serve para a Câmara de Almada, depois vai ter que ser chamada a pagar aqui alguma coisa e parece-me que pode ser mais isso. Se querem que isto avance, então paguem qualquer coisa. Bom,
Isto é o método. Agora, o que é lamentável é além do atraso do planeamento, a incapacidade de execução coerente e consequente de infraestruturas desta natureza. Portanto, a Península de Setúbal tem aqui este fator de atraso, que é uma infraestrutura fundamental, mas que vai ver. Quando se começarem a obra com o aeroporto, se ele começar nos próximos anos, vai-se imediatamente colocar a questão que é uma van, porque depois, no aeroporto novo, vai gerar serviços, vai gerar uma cidade de serviços, ou uma cintura de serviços, vai gerar movimentações de pessoas para trabalhar, e não digo que seja a maioria delas para o transporte aéreo, não é? Mas para o trabalho, que vão circular sobretudo na margem sul e também entre a Manuel Pisco, e porque não também uma linha de hotéis junto à margem sul do Rio Tejo, não é? Também não há assim tanta oferta hoteleira, e com o aeroporto por aqui, mas isso, portanto, os investimentos de âncora é que depois vão fazer, e aparecem rapidamente os outros investimentos que vão compondo a malha económica e a malha urbana das regiões onde estas âncoras são implantadas. E claramente um aeroporto é um investimento âncora fundamental. Bom, mas era bom que não fosse só um protocolo, que fosse mais qualquer coisa mais concreta, mas ainda está muito longe do concreto. Isto pode ser, enfim, para tapar aqui enfim, pronto. Para fazer Nuno Matias já disse que o governo já está a desatar o nó, portanto, outra questão era da área metropolitana. A área metropolitana, de facto, porque eu queria dar uma opinião que não é boa, em relação àquilo que aconteceu, que é o seguinte, e começo já por aquilo que me parece mais positivo. O mais positivo é a manutenção do primeiro secretário com o Carlos Humberto. O Carlos Humberto é o ex-presidente da Câmara do Barreiro e para mim, isto é uma opinião pessoal, é um daqueles melhores exemplos que a CDU tem em relação à sua consigna: trabalho, honestidade e competência. E se não fosse a competência, o trabalho, a honestidade e a competência do Carlos Humberto, não tínhamos hoje os transportes, o passe navegante e os transportes todos remodelados da área metropolitana de Lisboa. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, a comparação com a área metropolitana do Porto, não houve ninguém que agarrasse aquilo da mesma maneira, e ali o Carlos Humberto foi decisivo. Portanto, não custará, e não é contra gosto que os autarcas, os presidentes do PSD, das câmaras PSD e das câmaras do PS, apostam outra vez no Carlos Humberto. É porque há trabalho feito e demonstrado, e capacidade demonstrada, e a equipa que ele formou também o fez. O que se não concordo, ou vejo muito mal, é a presidência, as outras substituições de vice-presidências, acho tudo natural. O que não me parece é com Basílio Horta, como presidente, que já foi presidente da área metropolitana de Lisboa, já temos uma experiência com ele, mas que me parece, se calhar, escolheu-se o menos socialista dos socialistas, de uma Câmara Socialista. Mas por duas razões. Primeiro, porque o perfil pessoal para aquela presidência do Conselho Metropolitano, da área metropolitana de Lisboa, não é o melhor. Porque é preciso alguém, ou para haver eficiência, e alguma eficiência é mais com o secretariado, mas sobretudo eficácia nos resultados políticos, tem que haver alguma ligação. Anteriormente tivemos a vantagem, foi nessa altura que se aprovaram os transportes metropolitanos, né, que se criou a renovação da rede total de transportes, se criou o programa de apoio à redução tarifária, e se criou o passe navegante. Era o Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, que estava na presença da área metropolitana de Lisboa, e portanto fazia uma ligação direta com o governo. Não sei se este homem, não é pela idade, mas é pelo seu perfil, é um independente que está na lista do PS em Sintra, tem essa capacidade de fazer a ligação ao governo. Não me parece de todo. E por outra razão, é que a Câmara de Sintra é uma das 3 câmaras que são a exceção da regra geral de grande dependência e grandes necessidades dos municípios em relação ao governo. A dele não tem. Ele não sente os problemas da generalidade dos municípios da área metropolitana. Esse é um risco grande. A escolha que o PS fez é indicá-lo, não sei por que razão foi, mas poderá ser de isso, se calhar é aquela que eu disse, é o menos socialista dos socialistas, não sei porquê, mas não percebo, mesmo que seja muito socialista, pode ter um perfil que lhe torne fáceis as relações com o governo e que torne respeitável a sua posição e a posição da área metropolitana. E eu não vejo esta personalidade com esse perfil. Portanto, acho que foi mal escolhido o presidente e o resto está tudo certo. Ivan Gonçalves, também sobre esta panóplia de temas, quais é que quer eleger? Bom, eu queria precisamente falar sobre esta questão da área metropolitana de Lisboa e sobre o metro Sul do Tejo, que na verdade são aqueles que os meus 2 colegas também já abordaram. Em primeiro lugar, a questão do metro Sul do Tejo, acho que é fundamental, e nós tivemos em 2021 o anúncio por parte do Primeiro-Ministro à data, do António Costa, de que o metro chegaria à costa, têm sido feitos trabalhos nesse sentido,
e neste momento aquilo que vai ser feito vai ser assinado este memorando, e eu aqui junto-me àquilo que até julgo que foi o Nuno Matias que disse: o que é preciso neste momento é que se faça, é que se o metro chegue finalmente à costa. Acho que isso é que é a prioridade, e queria também já agora desfazer aqui o Manuel Pisco, no meio da sua intervenção, disse ali uma coisa com a qual eu não concordo, que eu acho que é um preconceito que existe relativamente à costa de Caparica, mas que eu acho que deve ser desfeito. A costa de Caparica não existe só no verão, e não tem, é óbvio que tem uma pressão adicional muito grande no verão, mas o que é facto é que nós estamos a falar da segunda cidade do Concelho de Almada, e com a pressão que existe neste momento sobre o Concelho de Almada e sobre toda a área metropolitana de Lisboa, mas em particular sobre o Concelho de Almada, é um local para o qual nós temos que olhar até como sendo a segunda cidade do concelho. Tudo bem, é uma cidade costeira, é uma cidade com praia, tem essa valência turística, mas não é só. Pode ser muito mais do que isso, e hoje em dia já é muito mais do que era há algumas décadas atrás, sob esse ponto de vista, e há muita gente que mora na costa de Caparica e todos os dias vai para Lisboa, faz a sua vida. Aliás, essa é de facto a zona do Concelho de Almada, não é só da costa, mas aquela zona ocidental do Concelho de Almada é que tem tido maior crescimento. Nós até já falámos aqui sobre isso, até sobre a questão da necessidade de construção de uma via em túnel entre Algés e Trafaria, porque de facto, por exemplo, quero-vos dar este dado: a freguesia que tem maior população no Concelho de Almada já é, há pouco tempo, mas já é a freguesia da Charneca de Caparica e da Sobreda, já passou a freguesia maior, a urbana, do Concelho de Almada, porque é de facto onde existe maior capacidade de crescimento, é onde existem neste momento mais casas a serem construídas, se quisermos ir por aí, e com a pressão urbanística que existe sobre os nossos concelhos, isso torna-se evidente. Portanto, eu acho que a questão do metro para a costa é fundamental e é preciso que se faça, e nós no Partido Socialista ao longo dos últimos anos temos também reivindicado esta obra como sendo, parece-nos, estrutural quer para a linha deste transporte, quer mesmo para o Concelho de Almada. Depois, sobre a área metropolitana de Lisboa, também dizer o seguinte: a eleição como vice-presidente da nossa Presidente de Câmara, de Inês de Medeiros, parece-nos que é um fator positivo e que contribui para aquilo que dizia há pouco, que é também uma das prioridades do Partido Socialista em Almada, é que Almada possa afirmar-se no contexto regional e no contexto nacional, e ter protagonistas do Concelho a ocupar cargos de decisão, neste caso mais estratégicos. Depois da implementação acaba por ser feita pelo Secretariado Executivo, mas de definição política e estratégica daquilo que são as políticas para a área metropolitana de Lisboa. Eu tenho a certeza que é uma boa notícia para o nosso concelho e para a nossa região, e portanto acho que deve ser também destacado. E com isto fizemos a ronda sobre este conjunto de temas que marcaram esta semana, digamos assim, essa semana que passou. Ficaram de fora dois, em que ninguém pegou, e ainda temos aqui alguns minutos, de maneira que se calhar iniciávamos aqui uma ronda sobre estes últimos dois, e novamente por Nuno Matias. A área metropolitana também esta semana tornou pública uma posição conjunta dos municípios sobre a recolha do lixo nestes 18 municípios. Há problemas que são comuns, designadamente os baixíssimos índices de reciclagem, de separação, o problema do custo cada vez maior da deposição dos resíduos em aterro, e temos ainda também o layoff na Auto Europa. Nuno Matias, em pouquíssimo tempo, um minuto, quer falar sobre algum destes dois casos? Os dois, com certeza que não dá. Bom, posso falar sobre a questão dos resíduos, já não é a primeira vez, mas posso acrescentar a preocupação que continua a existir em relação aos custos de sistema que devem ser repensados, e a uma lógica de funcionamento e de pedagogia e de formação cívica que deve assentar a prática quer das autarquias, quer deste sistema como um todo, para garantir que cada vez vai menos quantidade de resíduos para aterro e cada vez vai mais para a promoção de reciclagens que acrescenta sustentabilidade. E esse trabalho é fundamental que seja implementado, porque os custos estão a ser proibitivos. Eu diria que necessariamente há aqui uma necessidade de envolver quer as autarquias locais, quer o Governo Central, para repensar os custos de sistema associados, porque o cidadão comum não percebe, e muitas vezes está na fatura da água e leva a incompreensões em relação à evolução dos tarifários, que muitas das vezes tem a ver não tanto com o consumo da água em si, que também é importante
tornar mais eficaz, mas sobretudo por este custo de sistema que é demasiado. Da recolha do lixo. Desculpa apressar agora, Nuno, já tenho que gerir aqui o tempo, senão o Manuel Pisco e o Ivan não podem falar. Manuel Pisco, não tenho dúvidas que nestes dois temas vai optar por esse, da recolha do lixo, e eu queria-lhe mesmo fazer uma pergunta. Esta posição conjunta dos municípios e ser agora a área metropolitana que assume também esta causa que tem mobilizado Setúbal e outros municípios, mas creio que Setúbal tem liderado aqui, até os serviços municipalizados têm alertado que, talvez por serem novos e terem regressado agora à esfera municipal, no caso da água e, entretanto, os serviços municipalizados e o lixo também, sim, o lixo também não era do município diretamente. Significa que esta causa ganhou escala, agora vamos ter a área metropolitana a enfrentar este problema? É isso que se pretende, é isso que eu espero. Eu com esta batalha há muito tempo, isto é inevitável. Aliás, já aqui neste programa tenho dito isso várias vezes, é preciso que os municípios tomem todos consciência, porque agora está a ser atacado até pela parte, digamos, mais leve, que é a questão da eficiência, ineficiência. Ineficiência porquê? Porque o sócio maioritário, ou quem tem a exploração que é privada, maioritariamente privada, não investe, só investe se houver dinheiro público. Se houver investimento público, não investe com o seu dinheiro, mas tem que fazer também, além de não investir e portanto da ineficiência do sistema, sobe os custos da produção do sistema, e depois tem o outro fator, há que além de não investir, quer garantir e garante com os tarifários uma margem de lucro absolutamente assegurada de forma escandalosa, porque em vez de investir, espera que haja financiamento do governo ao comunitário, e se nem isso não o faz, e depois gera ineficiência no sistema. Garantir lucros e falta de investimento do privado é a prova de que este modelo económico está completamente esgotado. Os municípios ainda não atacaram por esse lado, estão agora a tomar uma posição conjunta, fundamental que o façam, e isto também na Comunidade Metropolitana de Lisboa, eu espero é que nos outros municípios que estão também com sistemas de maioria de capital privado em que as situações são muito semelhantes, não é? Aqui é a dimensão, dá-lhe outra visibilidade, mas as situações são semelhantes e que os municípios levantem a voz para, vamos lá ver, rever este sistema todo, para estamos a garantir margens brutais de lucros a estes investidores privados que não investem no sistema e ficam à espera e depois interessa-lhes é garantir as suas margens alargadas. E temos também aqui 2 minutos e pouco para o Ivan Gonçalves. Ivan Gonçalves subscreve isto que disse o Manuel Pisco e perguntava-lhe uma outra coisa. Acha que há condições para os municípios estarem unidos na área metropolitana de Lisboa à volta deste tema, tendo em conta que isto depois também já envolve aqui questões ideológicas de definição dos modelos, da concessão ou não concessão, as condições de concessão? O que é que diz sobre isso? Sim, mas eu acho que há condições para estarem unidos. É óbvio que haverá diferentes posições, mas no fundo aquilo que interessa é comum. E até acho mais, muitas vezes, do ponto de vista depois da ação política a nível local, as questões ideológicas são esbatidas. Não são raros os sítios onde até câmaras do PCP, para dar um exemplo, concessionam certo tipo de serviços. Sabemos perfeitamente que essas coisas depois, a gestão a nível mais local tem os constrangimentos que tem, e as coisas são como são. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante é garantir um bom serviço, no caso, um bom serviço para as populações, que a questão ambiental seja assegurada e que seja a um preço, ou seja, que o custo total para a comunidade seja um custo aceitável. Ora, neste caso, eu acho que nós não estamos a garantir grande parte destas premissas e, portanto, é preciso alterar a forma como estes resíduos estão a ser geridos, é preciso, talvez, procurar outro modelo de gestão, outro modelo de recolha, e aqui concordo, quer dizer, não digo que tenha que ser a visão do Manuel Pisco, a visão da Câmara A, a visão da Câmara B, é preciso encontrar uma visão comum que salvaguarde o interesse público, mas acho que existem todas as condições para os 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa conseguirem encontrar essa visão comum, porque no fundo acho que o interesse é o mesmo para todos. E com isto chegamos ao final desta edição de Política Local, com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Agradeço aos três. Estaremos de volta de hoje a 8 dias. O programa é aos sábados às 11 horas, com repetição aos domingos à 1 da tarde e depois em podcast. Boa semana.
Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.